Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindo ao Magnum Talks 2021. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Caixeta, eu sou gestora do Habilidades para a Vida. O Habilidades para a Vida é esse programa do Colégio Magnum, onde tem várias modalidades para os nossos alunos, a partir dos anos finais do Fundamental 2 até o ensino médio, onde esse aluno pode experimentar várias modalidades ao longo da sua vida escolar. São modalidades, né, que o aluno não paga por isso e tem a oportunidade de empreender no seu currículo ao longo da sua trajetória. O Magnum Talks, nós estamos na 7ª edição esse ano um pouquinho diferente, aproveitando a oportunidade de estarmos em casa, né? Nós teremos hoje 5 palestras com alunos, ex-alunos e educadores. Essa modalidade ela é inspirada no TED, né? O TED originário lá na região da Califórnia, onde a proposta é: se você tem uma boa ideia, vamos compartilhar, vamos divulgar e vamos fazer o conhecimento girar. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje, nos inspirar nos 5 palestrantes e ter a oportunidade de ouvir, né, e conhecer um pouco mais das ideias que eles têm. Boa noite, eu espero que todos se divirtam, né, adquiram conhecimento e compartilhem conosco sugestões, ideias e conhecimento. Um beijo para todos e agora eu vou chamar a primeira palestrante. Oi, meu nome é Maria Clara, eu tenho 15 anos, Primeiramente, eu sou a Maria Clara e eu vou apresentar meu tema. Hoje eu vou falar sobre a positividade tóxica, que está inserida no nosso dia a dia. E agora eu vou me apresentar. Eu sou a Maria Clara, como eu já disse, eu estou no primeiro ano do ensino médio, eu tenho 15 anos e eu vou explicar um pouquinho dessa ideia sobre o tema da positividade tóxica. A positividade tóxica está presente no nosso dia a dia diante das redes sociais. Eu coloquei uma definição, que é quando a gente toda hora abre o celular e vê um tanto de coisas legais, todo mundo se divertindo, ou todo mundo bem-sucedido, aquele tanto de gente bonita, sarada, e a gente fica muito decepcionado diante de tudo isso, porque não é a realidade. A nossa autoestima acaba indo lá embaixo, porque a gente está envolvido num ciclo totalmente diferente. Enquanto a gente vê as pessoas se divertindo, tendo o corpo perfeito, falando, você pode, é só você tentar. A gente tem a rotina de trabalho ou de estudo exaustiva, a gente não está incluída nesse mesmo mundo. A gente não tem as mesmas horas para cuidar do corpo ou para sair se divertindo e postando coisas felizes. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre como isso afeta, como isso nos afeta, e eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu presenciei um pouquinho da positividade tóxica na minha vida, e eu vou falar um pouquinho sobre mim. Em 2019, eu fui diagnosticada com bulimia, diante de uma depressão também. Assim, eu comecei a me cobrar muito para eu perder peso. Eu nunca me senti muito bem com o meu próprio corpo, então isso era uma meta bem doida, porque eu não conseguia enxergar. Eu continuava querendo emagrecer sem necessidade, e também isso acabou fazendo mal para mim. No início também eu fui para psicóloga porque eu não era mais só eu preciso perder um pouquinho de peso, começou a realmente afetar a minha saúde. E meu objetivo era emagrecer e ficar bonita igual as meninas do Instagram.
e poder tirar aquelas fotos na praia de biquíni sem ter vergonha nenhuma de quem eu sou. Mas, na verdade, isso era uma ilusão. Eu entrei na bulimia. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu vou explicar um pouquinho sobre o que é bulimia e anorexia, que são dos dois transtornos alimentares que estão bem presentes na nossa sociedade, principalmente em nós, adolescentes. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. A bulimia e anorexia, ela está envolvida tanto em meninas e meninos, mas geralmente está mais ligada às meninas por causa da cobrança estética. Eu vou primeiramente explicar a diferença entre a bulimia e a anorexia, porque muita gente deve conhecer esses nomes, mas não sabe diferenciar o que é. E é bem importante, porque são coisas diferentes e que ajudam no tratamento, se você souber direitinho sobre elas. Primeiramente, eu vou explicar sobre a bulimia nervosa. A bulimia nervosa é quando a pessoa, eu estava triste, chateada, porque eu não conseguia perder peso, ou tinha alguns problemas na escola, em questão de amigos, ciclo social, estudos, e eu acabava jogando toda essa tristeza e essa preocupação que eu tinha na comida. Só que, como o meu objetivo era emagrecer, eu ficava muito triste depois que eu comia. Sabe quando você tá nervoso e a única coisa que você quer é comer uma barra de chocolate? Enfiar o pé na jaca, literalmente. Só que a pessoa que tem bulimia, ela fica com peso na consciência depois. E para se livrar desse peso que ela teria ganhado se ela realmente tivesse comido, ela acaba vomitando ou usando algum tipo de laxante para eliminar esse tipo de coisa do corpo. Então, a bulimia nervosa é isso. É um ciclo vicioso, como eu disse. A pessoa usa a comida como uma balança para os sentimentos, ela fica chateada por causa disso e acaba vomitando. Eu coloquei um exemplo, que é essa balança, que mostra um pouquinho sobre o que realmente é uma pessoa com bulimia. Ela tenta equilibrar os sentimentos com a comida, e isso é muito comum. Tem muitas pessoas que não conseguem se expressar realmente, colocar para fora tudo que elas estão sentindo ou buscar ajuda, e elas acabam compensando isso na comida. E não faz bem totalmente, tanto para uma pessoa que tem só compulsão alimentar, que come, quanto para uma pessoa que tem bulimia, que come e vomita. A comida não é uma balança para os sentimentos. Se você está passando por isso, você tem que procurar ajuda. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que pode, quais são as consequências da bulimia. A bulimia, você vai estar vomitando, vai estar tirando a coisa do seu corpo de novo. Seu estômago vai ficar vazio, você pode ter anemia, sua garganta vai ter inflamação, você pode romper os vasos sanguíneos ou misturar o seu sangue no vômito, porque é um ácido do seu estômago que vai estar voltando toda hora. Imagina, toda vez que você for comer, você vomitar depois. É um gosto terrível na cabeça. É totalmente assim. Além do mais, que tem as consequências não somente físicas, mas sim psicológicas, que é a depressão, a ansiedade, o medo, a vergonha, a baixa autoestima, porque a pessoa nunca vai conseguir perceber que ela realmente está bem, ou se ela tiver perdido realmente peso, ela não vai estar satisfeita. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que é anorexia nervosa. A bulimia é quando a pessoa come e depois descarta. Já a anorexia é quando a pessoa tem aversão a comer. Ela passa dias e dias sem comer nada com o intuito de chegar num padrão estético que ela acha que a sociedade vai aceitar ou que ela acha que vai estar mais bonita. Uma pessoa com anorexia,
ela não é uma pessoa que você pode falar para ela quantas vezes você quiser, ela não vai conseguir ver quanto ela tá magra. E não é hipocrisia da pessoa. Tome bastante cuidado com isso. Ela não consegue enxergar. Uma pessoa com bulimia é como se ela tivesse, vamos dizer assim, um filtro nos olhos. Ela não consegue se enxergar magra ou do jeito que ela tá. Ela sempre vai se enxergar acima do peso. E por causa disso, ela vai continuar naquele ciclo de não comer para compensar esse peso a mais que ela tem. A anorexia causa problemas também, porque é literalmente a falta de alimento. Nosso corpo é totalmente movido pelo que a gente come. Então, a causa da pressão baixa, anemia, falência renal, pode ter fraqueza muscular, porque você não está comendo nada. Até o nosso cabelo fica ruim, porque ele pode ficar fraco e quebradiço, porque a gente não vai, porque uma pessoa com bulimia ou com anorexia não vai ter mais nutrientes no corpo dela. O corpo dela vai estar consumindo tudo que ela tem para se manter vivo, até uma hora que não dá mais, que o corpo cansa, que acaba o estoque. E um pouquinho do tratamento da bulimia e da anorexia é o autocuidado, óbvio. Primeiramente, você tem que ir num psicólogo, num psiquiatra, procurar ajuda especialista de um médico. Sem a ajuda de um médico, você não vai conseguir. Eu faço terapia, tomo os meus remédios para estar bem do meu jeitinho, e eu não tenho vergonha disso. No início, quando eu descobri que eu estava com depressões, que eu estava com bulimia, eu tinha muito medo de falar sobre isso. Eu tinha muita vergonha de depender de terapia ou de precisar conversar com o médico sobre o que eu sentia. Mas hoje em dia eu sei que é totalmente comum, todo mundo tem suas crises. E é muito necessário escutar os outros e falar, compartilhar. Escutar e ouvir é uma das maiores virtudes que tem. Então, além de procurar tratamento, você tem que se autocuidar. Óbvio, eu tenho minhas inseguranças até hoje. Não é todo dia que eu acordo de bem com o meu corpo, mas eu faço coisas que eu gosto. Eu danço, eu faço meu tratamento de pele, passo uma máscara, converso com meus amigos, porque com esse tipo de coisa a gente vai afastando os pensamentos negativos. Fazer o que te deixa feliz. Se você quer assistir uma série, vai assistir uma série. A gente está em pandemia, não se cobra tanto. Óbvio que você tem que correr atrás do que você consegue, mas cobrar no nível de dar exaustão, de você começar a se machucar e se sentir mal por causa disso, não vale mais a pena. Tudo tem um limite. E a gente não é uma máquina. Não dá para simplesmente desligar o botão só porque a máquina tá ruim. E muita gente faz exercício físico, e eu também faço bastante. E uma das coisas que eu mais queria falar é que não precisa fazer exercício físico por pressão estética. Exercício físico é ótimo, tanto para controle de peso ou do nosso próprio corpo, manter o peso, cuidar dos nossos músculos, mas também faz muito bem por causa da endorfina, dos hormônios que se multiplicam. É muito bom tudo isso, mas não precisa fazer atividade física por uma pressão estética. Você tem que estar bem do jeitinho que você é. E também eu falar um pouquinho da restrição. Eu mesma fiz várias dietas malucas dessas de ficar uma semana só tomando algum líquido, ou não posso comer carboidrato por uma semana, ou açúcar. Eu fiquei meses e meses sem comer um pão de sal, porque para mim era aquilo que ia me engordar. Então, ser restritivo só vai fazer você ficar mais triste. Não é necessário. Se você quiser seguir uma dieta, vai num nutricionista. Mas e se esse nutricionista te vetar tudo que você gosta? Vai em outro, porque ele não vai estar te fazendo bem. Você vai ficar remoendo essa sua vontade,
e no final você vai explodir. Essa vontade vai ser maior, você vai acabar comendo alguma coisa que não está na dieta e vai ser pior, sabe? A gente fica com a consciência pesada depois que a gente faz uma coisa dessas. Eu vou voltar aqui um pouquinho sobre a positividade tóxica, que eu queria apresentar um pouquinho sobre sobre as doenças, né, que são causadas por causa dela, e falar um pouquinho sobre o que é essa positividade tóxica em si. Eu tô com um roteirinho aqui para ir seguindo. Quando eu sofri isso em 2019, eu tinha muita vergonha de ser eu mesma, porque eu via na televisão, eu via no Instagram aquelas meninas bonitas, com o corpo bonito, a cintura fina, e eu pensava que eu nunca ia ser suficiente se eu fosse eu mesma, com o meu corpo, com a minha altura, com o meu estilo de cabelo, do jeitinho que eu sou. E isso é muito ruim, porque a gente não se sentir bem dentro do nosso próprio corpo é como se a gente não se sentisse bem em casa. E essa é a pior sensação que existe. Mas isso está vinculado na gente desde que a gente é pequena. Desde que nós somos pequenos. Quem são as princesas? São as moças bonitas, altas, loiras, magras, que sempre encantam um príncipe com a sua beleza. E isso desestimula a gente. Então, procurar conhecer, mudar um pouco a fita, não fica só no Instagram. Ou se quiser, segue alguém que fala sobre a positividade. Não fica só seguindo aquelas pessoas que vão te fazer mal. Nossa, como eu queria ser essa pessoa. Ou como eu queria poder ficar igual o corpo dela. Eu seria feliz. Quando eu estava com bulimia e fiquei magra, igual uma tripa, eu não fui feliz. Eu estava muito triste, na verdade, porque não é. O padrão não vai te fazer feliz. A gente tem que aprender a se sentir autossuficiente por nós mesmos, porque nós somos bons. E é muito difícil enxergar o nosso próprio valor, porque toda hora a gente está nos cobrando, seja melhor, você consegue, você tem que fazer isso, mas nosso jeitinho é único. Não deixe de ser quem você é por alguém ou pela sociedade. E isso parece bem clichê. Às vezes a pessoa tá, ai meu Deus, já escutei isso de todas as formas e jeitos. Não, eu mesma não sou assim todos os dias. Tem dias que eu me acordo me sentindo muito mal comigo mesma. Isso é normal. Ninguém aqui é um robô para estar todos os dias feliz. Se a gente fosse feliz o tempo todo, a felicidade não ia existir. A gente precisa ter os problemas e os dias ruins para conseguir dar valor para a felicidade. Então, eu fico até um pouquinho emocionada. Se dê valor, porque cada pessoa é única e especial do jeitinho que é. E não precisa se comparar com uma pessoa ou com outra, porque na nossa sociedade está incluso que fulano tem X e eu vou ser só feliz se eu tiver X também, mas isso não vai mudar nada na sua realidade. E dinheiro, fama, um corpo padrão, porque todos os corpos são bonitos do jeitinho que são, não vai ser isso que vai te fazer feliz. Ter uma vida com saúde, que é o mais importante, independente de se você está abaixo do peso ou acima do peso. Lembrando, quando uma pessoa é gordinha, não significa que ela não tem saúde. Tem muitas pessoas que são gordinhas e que são muito mais saudáveis que pessoas que são muito magras. Nunca defina a saúde de uma pessoa diante do peso. Enfim, esse aqui é um pouquinho que eu tenho para falar. Agora, eu tenho algumas fontes de vídeos e de vídeos que eu assisti para poder montar um pouquinho sobre essa palestra.
Os QR Codes estão aí, se vocês quiserem acessar, para poder ter um pouquinho mais de informação sobre esse assunto. E essas são as minhas redes sociais, se vocês quiserem manter contato. O Telegram, eu fiz um grupo para perguntarem esse tipo de coisa. Qualquer dúvida, eu estou totalmente aberta a receber perguntas, porque eu sei que estar sozinha numa situação dessa não é bom. Eu senti isso na pele. As pessoas acabam se afastando, mas isso é totalmente o oposto do que eu vou fazer. Então, se você está passando por alguma coisa dessa ou conhece alguém que está passando por isso, por favor, pode me procurar que eu vou tentar ajudar do jeitinho que eu conseguir. Obrigada. Boa noite, meu nome é Mariana Beatriz e eu vou falar sobre os limites humanos e os 4 temperamentos, um autoconhecimento que leva à saúde, ao crescimento acadêmico e ao contato com o transcendente. Eu também sou da primeira série, tenho 16 anos e acho muito importante isso que a Maria estava dizendo sobre a gente não se cobrar tanto, porque é exatamente disso que eu vou começar falando, sobre os nossos limites e o que significa ter limites. Significa entender que nós não somos super-heróis, que nós não temos o super soro do Capitão América e que, enquanto humanos, nós temos até onde conseguimos ir. E claro que isso não significa que nós não podemos, de jeito nenhum, atingir certa meta, mas que nós devemos ir aos poucos, nós devemos ir um degrau de cada vez. Então, a exaustão vem quando a gente quer fazer além do que a gente consegue de uma única vez. E para ajudar a mim e a todos vocês que estão assistindo também a vencer essa questão de ultrapassar nossos próprios limites, dessa autossabotagem, eu vou ensinar para vocês o que são os 4 temperamentos. Então, os 4 temperamentos nascem com cada pessoa. Eu posso até dizer que o próprio Deus dá o temperamento pra gente. E isso não quer dizer que as pessoas que têm o mesmo temperamento são iguais, porque é como se o temperamento fosse o terreno e a nossa personalidade fosse o que a gente constrói nesse terreno. Então aí tem exemplo de algumas construções em terrenos, mas completamente diferentes. E entender o temperamento é fundamental para conhecer a nós mesmos e também para entender as outras pessoas e as relações que nós estabelecemos com elas. Para entrar nisso aí, a gente precisa entender 2 pares de polos, a reação e a impressão. A reação é quanto tempo alguém demora para se expressar ou para se adaptar. Então, por exemplo, se você está num espaço completamente diferente, completamente novo, com pessoas que você não conhece, se você, com rapidez, consegue se adaptar àquele espaço, fazer amizades, você é quente, você tem temperamento quente, uma reação rápida, que assim como o fósforo, é só riscar que acende no mesmo momento. E se você, pelo contrário, demora para se expressar, para entrar em contato com aquelas pessoas, ou mesmo fica mais pensando antes de tomar de fato uma atitude, você tem reação fria, uma reação lenta. Assim como o gelo, você precisa da água e ir para o congelador e ficar um bom tempo até de fato se concretizar. Então, a reação é a primeira parte para entender o nosso temperamento. A segunda parte é a impressão. A impressão é quanto tempo as coisas ficam dentro de nós. Então, se alguém me fez mal, ou uma situação que me deixou desconfortável, se eu guardo aquilo por muito tempo, se eu não consigo voltar a conviver com aquelas pessoas, se eu mantenho mágoa daquela situação, meu temperamento é seco. Eu tenho impressão forte, rígida, que assim como o macarrão cru, se é torcido, quebra. E se do contrário, você é uma pessoa que se passa por uma situação desconfortável ou se é magoado por alguém, fica chateado por um tempo, pouco tempo, a curto prazo,
e depois já se mobiliza com aquilo e já passa, e passado ficou no passado e vamos para frente. Você é uma pessoa de temperamento úmido, de impressão fraca, que assim como o macarrão cozido, úmido, que tem água, é adaptável e não se quebra com facilidade. E esses dois pilares regem os 4 temperamentos. E o que isso significa? Existem os temperamentos com a combinação entre esses dois pares. E agora a gente vai entender cada um deles. O primeiro é o temperamento sanguíneo, que é quente e úmido, ou seja, ele tem reação rápida e impressão fraca, assim como o ar. Os sanguíneos tendem a ser comunicativos e simpáticos. Eu sou sanguínea. Mas também vem a indisciplina e o exagero. Por quê? Essa necessidade de se comunicar pode ser um pouco inconsequente e exagerada, pode levar ao incômodo. E também essa necessidade de extravasar sempre, de gastar energia, pode levar à indisciplina. Uma coisa muito triste que a gente observa, é só ver com um pouco de atenção, é o diagnóstico errado de hiperatividade e déficit de atenção para crianças sanguíneas, que recebem dos médicos remédios como solução para esse problema e acabam perdendo a oportunidade de desenvolver a habilidade da comunicação, que é extremamente fundamental para várias áreas da nossa vida. E essa característica dos sanguíneos de não conseguirem se concentrar muito prejudica muito nos estudos. Eu digo isso com maestria, como estudante EAD, que não consegue se concentrar com facilidade, porque é muita energia acumulada. E aí, não consigo ficar muito tempo olhando para o computador. Daqui a pouco eu já começo a mexer nas coisas que estão à minha volta, e quando eu vejo, eu já perdi a aula inteira. Então, para os sanguíneos, é fundamental a prática de esportes, porque... Acho que você está aparecendo, mãe. Porque é uma maneira muito efetiva de gastar essa energia, de manter a disciplina, de aprender a se controlar. E uma coisa que me ajudou muito foi o método Pomodoro, porque são intervalos de concentração e de descanso. E isso sendo feito com disciplina ajuda muito a não perder a concentração por muito tempo e estragar completamente o seu estudo. Além disso, é necessário demais manter um espaço organizado, porque quanto mais distração o sanguíneo tem na frente, menos ele vai se concentrar. E é muito importante entender também que o ar, do mesmo jeito que pode ser uma brisa leve, que vem para acalmar, ele pode causar fortes tornados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa personalidade construída em cima do ar, em cima do temperamento sanguíneo, e tudo que ela pode causar. Próximo, a gente tem o colérico, que é quente e seco, assim como o fogo. E, igual eu falei, o fogo pode ser aconchegante, pode aquecer nesse frio, quentinho, fica ótimo, mas o fogo pode colocar fogo em tudo, pode queimar tudo. Da mesma maneira, precisa de controle. Os coléricos tendem a ser práticos e eficientes, bons líderes, decisivos, e ao mesmo tempo eles são impacientes e intolerantes. Tem a tal da soberba de achar que eles são maiorais, e esse orgulho pode atrapalhar muito nos estudos. Então, é muito importante que os coléricos trabalhem a humildade de só sei que nada sei, de entender que o conhecimento sempre pode ser aprimorado e de não querer ensinar mais do que o professor, por exemplo. Além disso, para os coléricos, é mega necessário o sentimento de utilidade, porque ele não aguenta ficar quieto. Então, a cobrança do colérico é necessária para que ele sinta o pique e continue buscando cada vez mais. E aí, um método que eu coloquei é o método Robinson, que tem um nome engraçado, mas depois vocês pesquisem, é muito interessante. Tem esses 5 passos de explorar, perguntar, ler, rememorar e repassar. É muito interessante porque ele trata o conhecimento de maneira prática, e o colérico precisa de estar sempre em ação, em movimento, para se manter. Nosso terceiro pensamento é o melancólico. E primeiro de tudo, é muito importante
tirar o adjetivo da melancolia, daquela pessoa que só chora o dia inteiro, porque não é isso que os melancólicos são. Melancólicos são frios e secos como a terra. Isso significa que eles têm muita habilidade, que eles veem na arte a reflexão de toda a beleza que eles têm dentro. Eles são muito dedicados, mas eles tendem a ser inflexíveis, críticos e introspectivos. Então, os melancólicos devem trabalhar sempre o sentimento de dar para fora, levar para fora, porque eles acabam se fechando muito dentro do próprio mundinho deles. E aí, isso nos estudos atrapalha muito. Por quê? Porque acabam querendo fazer muito mais do que podem. E aí vem a frustração, porque eles têm lá um checklist com 1 milhão de coisas para fazer, mas eles não têm capacidade, não têm tempo, não têm lógica nenhuma daquilo ser daquele jeito. E no final do dia, fez só metade da lista de 20 mil tarefas e vem a frustração. É uma coisa muito comum de acontecer. E também a necessidade de entender que eles não são perfeitos. Os melancólicos têm muita necessidade de ter a perfeição nas coisas, de serem perfeccionistas. E isso, dentro de um patamar, é bom, mas quando passa muito, fica ruim, porque vem essa também frustração de não alcançar a perfeição. Então, os melancólicos também são muito organizados, constantes e conseguem muito viver a rotina. E aí eu disse, né, essa questão de tentar fazer mais do que pode atrapalha completamente. Então, é bom para os melancólicos tentar manter o pé no chão e tentar desconectar um pouco do mundinho interno e se conectar com o mundo exterior para realizar as coisas de maneira um pouco mais racional. Por último, a gente tem o temperamento fleumático, que também, igual eu falei do melancólico, não deixem o adjetivo enganar vocês. Os fleumáticos não necessariamente são aquele rótulo em inglês de pessoa que fica com cara fechada o dia inteiro e que não tem expressão nenhuma, mas eles são como a água, frios e úmidos. E a água, gente, pode ser ótimo, ó, tô com água aqui, pode ser refrescante, mas ela também pode causar tsunamis e fazer tragédias inimagináveis. Então, igual eu já disse anteriormente, todo temperamento precisa de controle. Os fleumáticos têm a tendência de ser calmos e responsáveis, mas eles são calculistas e desmotivados. Eles tendem a ser muito lentos, né? Esse temperamento frio e úmido também, que não guarda muito, podem chegar a ser até desleixados. Mas para estudar e para todos os outros âmbitos da vida também, é muito necessário que os fleumáticos tenham motivação. E a motivação, não só para os fleumáticos, mas para qualquer outra pessoa. Para estudar, por exemplo, não pode ser nota. Isso é uma frustração imensa quando a gente estuda por nota. A gente tem que estudar por aprendizado. A gente não tem que estudar para passar na faculdade. A gente tem que estudar para ter a satisfação, a felicidade de conseguir trabalhar naquilo que a gente sonha. Vocês entendem que é parecido, mas é uma chavinha que vira, e isso faz toda a diferença para o nosso cérebro. Porque aí a frustração, ela não vem quando a nota vem baixa. Se a nota tá baixa, mas você realmente aprendeu com aquilo, você sabe que é muito mais vantajoso se você tivesse chutado tudo e acertado. E isso é muito importante para todos os temperamentos, mas falando aqui dos fleumáticos, essa motivação de estudar. Então, você que identificou já que é fleumático, por que você estuda, por que você trabalha, por que você pratica determinado esporte, coloque motivação na sua vida, estabeleça metas para sair do lugar, não deixe a sua desmotivação te vencer, porque seu potencial é imenso, mas ele pode acabar sendo destruído pela vontade maior de ficar na cama o dia inteiro. E as rotinas organizadas contribuem muito também para essa disciplina e também os locais apropriados para o estudo e para todas as outras atividades, porque os fleumáticos têm uma capacidade imensa de se adequar, de se adaptar a um determinado ambiente. Então, mantém tudo organizado e é isso. Uma coisa que é muito importante. O temperamento não é desculpa para os seus erros. Até coloquei a Bela e a Fera aí, que você deveria aprender a controlar o seu temperamento. Mariana, o que é isso? O que é controlar o meu temperamento?
Não adianta nada você tratar uma pessoa mal, ser grossa com alguém e falar: ah, não, é porque eu sou colérica. Isso não existe, não existe. É uma coisa muito triste que a gente vê até as pessoas fazendo com signos, por exemplo, de ah, não, a pessoa é muito chorona. Ah, não, relaxa, porque ela é canceriana. Gente, pelo amor de Deus, temperamento não é desculpa para os seus erros. Vamos aprender com os temperamentos o que a gente tem de bom, o que a gente tem de não tão bom e tentar evoluir. É para isso que a gente está aqui, para crescer, para melhorar, para desenvolver os talentos e dons que nós temos e tentar vencer as coisas que são faltantes. Isso é muito, muito, muito importante. Então, se você percebe que não faz nada porque é fleumático, que fica o dia inteiro deitado na cama, não é porque você é fleumático, é porque você ainda não aprendeu a controlar o seu temperamento. Igual eu disse antes, no exemplo do fleumático, a água pode refrescar, como pode afogar. E é para isso que a gente precisa desse controle imenso. E como que a gente melhora? Como que a gente alcança esse controle? Cada um tem a sua motivação. Mas como eu estou falando, eu vim falar da minha. E o que me coloca no lugar é a minha espiritualidade, no meu caso a religião católica. Porque eu olho para essa imagem belíssima que eu coloquei e eu vejo como que um Deus morreu por mim e que se eu tenho o valor de um Deus morto, eu não posso ficar o dia inteiro reclamando da vida, porque eu tenho muito valor neste mundo e eu tenho muito a agregar para este mundo. E como que eu vou agregar, colocar para fora, colocar meus dons a serviço das outras pessoas, vencendo as minhas dificuldades e aprimorando os meus talentos? Então, é ter consciência dos nossos erros e buscar por virtudes. A busca por virtudes é muito importante e é constante. Não adianta nada a gente ficar, ai, fulano é muito impaciente, não sei o quê, e reclamar o dia inteiro de tudo da vida. Não adianta nada a gente se entristecer porque alguém nos tratou de determinada maneira e no momento seguinte estressar, explodir e tratar todo mundo daquele mesmo jeito. A gente tem que aprender a se controlar e a buscar por essas virtudes. Isso significa também cortar as coisas que não nos fazem bem e que não nos levam a esse aprimoramento. Por último, eu vim trazer indicação de alguns perfis do Instagram, @borasersanta, @helenabraga.f, @italomarcili e @camada4, que são sensacionais. Eles falam sobre temperamentos, falam sobre aprimoramento pessoal, e é incrível a abordagem de todos os perfis, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E também todos esses livros, os 4 temperamentos na educação dos filhos, que não é bom só para os pais, ele fala sobre os pais, fala sobre os filhos, fala sobre educação, sobretudo é um aprendizado para todas as idades. O temperamento que Deus lhe deu, os temperamentos e os temperamentos conhece-te a ti mesmo. São excelentes materiais para quem gostou do que eu disse e sentiu que não foi suficiente, porque o tempo é pequeno, e quer buscar mais, e quer buscar esse aprimoramento do seu temperamento. É isso, muitíssimo obrigada pela atenção, pelo carinho de todos, aí estão os meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo, tirar dúvidas, serão muito bem-vindos. Eu amo falar sobre isso e ter o maior prazer do mundo em ajudá-los. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido construtivo. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, meu nome é Isabela França, eu sou aluna do 3º ano do Colégio Magno e hoje eu vim apresentar para vocês o meu Magno Talks, que o tema é Intuição e Linguística, como a humanidade deu origem às línguas. Então vamos lá, né? Então, no ano passado, eu tinha um professor que costumava dizer essa frase: nos erguemos no ombro de gigantes. Mas o que ele queria dizer com isso? Na época que ele falava isso, eu não entendi o que ele queria dizer. Mas hoje, eu já entendo o que essa frase nos diz. Essa frase nos diz
que se não fosse por civilizações antigas que existiam no passado, nós não chegaríamos onde nós chegamos. Como assim? Bom, se não fosse por conceitos básicos, simples e muitas vezes abstratos, nós não conseguiríamos desenvolver toda essa civilização que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a linguagem foi uma das principais ferramentas que foi desenvolvida no passado e é extremamente importante hoje no nosso cotidiano. Sem as palavras, a gente não seria capaz de comunicar, passar significado, passar até pensamentos para as outras pessoas. Mas como a linguagem surgiu? De onde veio a fala? Bom, em um dos primeiros documentos antigos que surgiu, que foi o livro Gênesis, conta a história da Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? Bom, basicamente foi um episódio onde toda a civilização humana se comunicava usando apenas uma mesma língua. Com esse poder, toda a civilização foi capaz de contribuir para o convívio em sociedade, o que foi extremamente positivo. E eles foram capazes de construir a Torre de Babel, que era uma torre tão alta, que ela estava quase chegando aos céus. Com medo dessa torre, Deus fez com que as pessoas... Ele misturou as vozes dessa civilização e espalhou as pessoas pelo globo, com o objetivo delas não alcançarem o poder que ele tinha. Ou seja, esse pequeno conto mostra o poder da fala, o poder que a comunicação tem, e até que Deus chegou a temer esse poder da humanidade. Bom, mas será que nessa história tudo está certinho? Apesar de alguns fatos apresentados na história serem coerentes com a realidade, alguns outros não são. Um exemplo disso é que cientistas já sabem que nunca houve um momento na história que foi monolinguístico. Como assim? Nunca houve um momento onde todo mundo compartilhava de uma mesma língua, como a civilização na história da Torre de Babel. Mas sim, houve um momento que teve menos línguas, o que fazia mais fácil de haver uma comunicação entre diversas tribos. Mas, mesmo assim, a gente sabe que isso não é verdade, né? Que nunca teve um momento de uma língua só, porque se você comparar civilizações isoladas em momentos distintos, em lugares isolados, elas vão cada uma desenvolver sua própria forma de falar, sua própria linguagem. Mas, e aí, né? Mas antes disso tudo, antes dessas civilizações, o que foi preciso para haver a fala? Então, há cerca de 55 mil anos, se deu início à idade da fala e da linguagem, quando o Homo sapiens passou a controlar o aparelho fonador e utilizar a fala para se comunicar. Ou seja, muito antes de qualquer outra coisa, é necessário que o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico, seja capaz de se comunicar com sons um pouco mais sofisticados, e não só com grunhidos, como é no caso de algumas espécies. E aí a gente precisou ter uma faringe desenvolvida, uma traqueia desenvolvida, uma língua desenvolvida, cordas vocais, e isso tudo foi necessário. Mas, de acordo com cientistas, isso tudo se tornou propriamente para uma fala, se desenvolveu propriamente para a comunicação há cerca de 55 mil anos atrás. Bom, e depois que essa coisa física parou de nos limitar, como é que foi? Como você sabe, o ser humano faz parte da espécie dos Homo sapiens, que é uma espécie que nunca fica sozinha. Essa espécie não nasce de um ovo, onde a mãe ou o pai pode abandonar numa floresta e sair. Essa espécie vai nascer e vai estar constituindo num grupo que pode ser um núcleo familiar, um núcleo social. E a partir do momento que a gente conseguiu ter essa capacidade de falar, de conseguir controlar o aparelho fonador, já havia a necessidade de se comunicar. Seja para expressar coisas simples, como algum aviso, cuidado, coisas bem simples mesmo, ou coisas mais sofisticadas, como alguma ideia, algum pensamento, ou alguma coisa que estava sendo compartilhado por aquela população. Mas será mesmo que a linguagem é a melhor forma de se comunicar? Será que não haveria uma ferramenta melhor? Bom, eu vou tentar te mostrar aqui com um pequeno experimento o quão poderosa é a linguagem. Eu vou passar algumas palavras aqui na tela e eu quero que vocês pensem um pouco sobre elas. Praia. Areia. Quente. Baleia. Correr. Bom, eu não sei com muita precisão o que você imaginou. Afinal de contas, foram só pequenas palavras ou, como posso dizer, pequenos sons emitidos aqui através da tela do seu computador e do meu computador
e você provavelmente imaginou algum cenário próximo disso aqui. Viram? Por mais que não foi exatamente esse desenho que vocês imaginaram, com poucas palavras, com poucos sons, vocês foram capazes de entender uma ideia. Isso não necessariamente você estando numa praia ou vendo uma baleia, você entende o que isso significa e consegue colocar todas as informações juntas, fazendo da fala um mecanismo incrível para transmitir ideias. Mas, então, por que isso foi importante para a humanidade? Bom, eu imagino que você nunca foi picado por uma cobra e eu também imagino que você nunca abraçou um cactus. Mas eu também sei que você provavelmente sabe que essas experiências devem ser bem desagradáveis. Mas como você sabe disso? Bom, alguém provavelmente falou. E não necessariamente essa pessoa também passou por alguma dessas experiências. Foi alguém que contou para alguém, que contou para alguém, que contou para essa outra pessoa e chegou até você essa informação. Ou seja, com a linguagem, a gente é capaz de fazer histórias de experiências vividas por outras pessoas, fazendo com que a gente não tenha que vivenciar de tudo para saber o que é bom, o que é ruim, o que é perigoso. A gente já consegue aproveitar essa informação de outras pessoas que já passaram por isso e a gente pode confiar nas situações para não ter que passar por elas nós mesmos. E isso é possível, novamente, por causa da linguagem, que a gente vai se comunicar e aprender com os outros também, não só transmitir as nossas ideias, mas aprender com os demais. Mas, bom, agora que a gente já entendeu mais ou menos como é que se deu origem à linguagem e também como é que ela é útil para a humanidade, vamos mudar um pouco de tópico. Como é que surgiu a escrita? O nosso TED Talks, o nosso Magno Talks aqui, eu vou trazer um pouquinho da escrita do chinês. O chinês, como vocês sabem, é uma língua milenar, extremamente antiga, e as primeiras palavras que eles formaram, os primeiros kanji, como vocês estão vendo aí na tela, foi baseado no que as pessoas estavam vendo. Então, se elas viam uma montanha, elas desenhavam uma montanha. Se elas viam uma fogueira, elas desenhavam uma fogueira. Se elas viam uma árvore, elas desenhavam uma árvore. E não só com o chinês, mas como diversas línguas que se deram no início aí das civilizações, eram exatamente assim. Eram baseadas no que você conseguia ver e observar. Mas o chinês é assim até hoje, o que é muito interessante. Prova que essa linguagem ela é útil e ela é funcional. E aí eu quis trazer aqui um pouco para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho, qual que é a diferença do alfabeto para os ideogramas. Bom, o alfabeto ele é um pouquinho mais sofisticado. Como assim? O alfabeto ele vai ser composto, no nosso caso, por 26 letras que vão ser capazes de descrever qualquer som. Como assim? Bom, quando você vê uma palavra, você vai juntar sílabas de forma sonora. Por exemplo, bola, você vai juntar B-O-L-A e aí vai formar o som. E aí você vai conseguir transmitir essa ideia de bola. E aí a gente só precisa de 26 letras para fazer isso, só para combinar os sons. Já os ideogramas não são só 26, são mais de 50 mil. E até hoje estão sendo feitos mais caracteres para expressar coisas diferentes. É uma coisa que nunca para. Mas esses caracteres, eles não vão expressar um som. Eles vão expressar exatamente uma ideia, alguma coisa que está desenhada ali. Então vai ser como se fosse, assim, simplificando para vocês entenderem brevemente aqui na palestra, é como se fossem esses desenhinhos, e aí você vai ter um desenho para representar cada coisa. E aí quando você quiser representar uma coisa nova, você vai precisar de um desenho novo. E aí, para continuar essa ideia, como eu disse, na China é utilizado até hoje esse sistema, mas eles já melhoraram bastante para expressar coisas abstratas, coisas do nosso dia a dia. E esse exemplo aqui eu vou mostrar como é que eles juntam os ideogramas para formar um outro significado. Então, no primeiro, como vocês estão vendo, a gente tem shui, que é estudar. Aí, shi é praticar. Então, shui shi vai ser estudar. Aí a gente tem shui, shui shang. Shui é estudar, shang é nascido. Shui shang é um estudante, quem foi nascido para estudar. Aí, de novo, temos shui xiao, que significa escola, porque temos escola e estudar. E também temos shui yan, que é pátio, que é estudar e pátio. Então, juntos, shui yuan vai ser instituto. Bom, acho que deu para entender mais ou menos agora como se deu o início da parte escrita das línguas. Mas agora que a gente já entendeu isso, como será que a língua é capaz de moldar a nossa mentalidade, moldar a nossa realidade? Bom, segundo o filósofo polonês Ludwig Wittgenstein, que é da nossa contemporaneidade, ele afirmou que as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Mas o que ele está querendo dizer com isso, né? E aí, para ajudar a explicar, eu vou trazer uma outra metáfora. Eu vou
pedir para voltar no tempo e você vai voltar para o ano de 1900. Simples, não? E aí, eu vou pedir para você ir lá e mostrar para essas pessoas como é que faz um computador. Então, você vai montar um computador lá em 1900. Bom, eu imagino que você vai falar para mim que não tem como fazer isso. E se eu te perguntasse por quê, eu também acho que a sua primeira resposta seria que você não tem as ferramentas adequadas. Você não teria um teclado, você não teria um mouse, você não teria uma tela de computador. Como é que você faria sem as peças necessárias para colocar juntas e criar um computador? Então, e se eu te dissesse que é a mesma coisa com a linguagem? Se eu te pedisse para voltar no tempo novamente, para 1900, e explicar para as pessoas o que é um computador, você não teria as palavras necessárias. Você não teria a palavra tela, você não teria a palavra teclado, você não teria a palavra mouse, e as pessoas não conseguiriam te entender. A melhor forma de você explicar seria fazendo analogias, falando, imagina uma máquina de escrever, aí você tem onde digitar, que parece um teclado, só que você vai pegar uma TV, e aí eles não iam conseguir entender o que você está querendo dizer, não faria nenhum sentido. E é isso que o filósofo está propondo para a gente. Ele diz que se a gente não conhece alguma coisa, por mais que ela seja abstrata, mas a gente não entendeu o que ela significa, a gente não vai ser capaz de exprimir isso na nossa linguagem. A nossa linguagem vai nos limitar. E aí, falando de linguagem, né, como ela nos limita, eu queria trazer aqui para vocês um exemplo de uma ferramenta muito interessante que tem em algumas outras línguas, mas não tem no português. É a reduplicação. Bom, o que é a reduplicação? Vamos trazer aqui para um exemplo. Imagine que essas 3 meninas chegaram para você e falaram, nós lemos 3 livros. Aí eu vou te fazer uma pergunta simples, mas que provavelmente, tendo só o português como base de comparação, você não vai ter como me responder. Elas leram 3 livros, um cada uma, ou elas leram 9 ao todo, 3 cada uma? Bom, provavelmente você não sabe, você teria que perguntar para elas para entender um pouco melhor. Então, em algumas línguas, não tem esse problema por causa da reduplicação. Eu trouxe exemplo aqui de uma língua muito antiga que já existiu, que eles usavam a palavra sami para o número 3. Então, se as meninas chegassem e falaram que elas leram sami livros, é porque ao todo elas juntas leram 3. Mas se elas falaram que elas leram sami, é porque cada uma leu 3, então elas leram 9. Interessante, não? Assim, até parece que a nossa língua falta alguma ferramenta nova que a gente nem nunca parou para pensar. Mas para não ser injusta, eu trouxe um outro exemplo aqui de uma coisa que tem no português e não tem em algumas outras línguas. E aí, para exemplificar, eu trouxe esse exemplo que eu vou dar. Ele não tem na língua inglesa, e eu imagino que muitos de vocês conhecem o inglês, então vocês vão ter facilidade de entender o exemplo. Bom, ser ou estar, né? Eis a questão. Eu imagino que, como falantes nativos do português, a gente diferencia muito bem ser e estar. Para nós são coisas completamente diferentes. Porém, para ilustrar aqui a situação, eu trouxe um exemplo real de uma amiga minha que fala inglês como primeira língua e ela resolveu aprender português. E ela claramente não diferencia ser e estar. Para ela é uma coisa só. Você você está, não faz diferença. Aí eu trouxe aqui o que ela falou. E uma vez ela me escreveu assim, você é na sua casa hoje? O que pra gente causa um extremo estranhamento. Mas é algo assim que não faz muito sentido para ela. Então, o coube ali perfeitamente. Mas eu acho que ela queria dizer, você está na sua casa hoje? E no outro exemplo ela falou, eu espero que você é segura. Que novamente eu acho que ela estava querendo dizer, eu espero que você esteja segura. E então, essas pequenas coisas que vai ter na nossa língua ou não vai ter na nossa língua, vão moldar a nossa forma de se expressar, de pensar, de se comportar mesmo. A gente vai pensar baseado no que a gente tem ali, no que a gente tem na nossa língua para usar, as ferramentas que a gente vai usar. E aí, eu queria trazer aqui um exemplo de como é que a língua é muito importante. E por mais que a nossa civilização foi construída nos ombros de gigantes, como eu falei no início da apresentação, não necessariamente a língua é uma coisa que tem que ficar parada. Ela é uma ferramenta, como eu disse anteriormente. E ela vai sempre estar moldando a nossa realidade. E a partir do momento que a nossa realidade está mudando, que a gente não é mais homem das cavernas, que a gente não está mais em 1900, a gente precisa de vocabulário novo, formas novas, coisas novas para colocar na nossa língua e ela ser útil para nós. Porque a função total da língua não é marcar uma tradução ou ter alguma coisa, mas sim usar no nosso cotidiano. E eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? Até que agora está subindo essa pauta do gênero neutro, né? Que eu imagino que vocês sabem o que é basicamente que o português, todas as palavras, qualquer que for, objeto, o que for,
vai ter um gênero, por exemplo, a cadeira, você não precisaria falar cadeira, mas a gente fala a cadeira e não é o cadeira. E aí a galera tá colocando isso em questão, porque pode estar incomodando algumas pessoas, principalmente a galera da comunidade LGBT. E aí, essa reflexão que eu queria que ficasse um pouco para vocês. A língua, depois que a gente aprendeu a dominar a fala, depois que a gente aprendeu a dominar a escrita, e agora que a gente domina as duas coisas e consegue moldar a nossa realidade, é hora de a gente, né, usar essa capacidade que a gente desenvolveu a nosso favor. E colocar as coisas que sejam boas, tirar as coisas que sejam ruins, é totalmente aberto para nós. E aí é isso. E para fechar, eu queria ler essa frase do René Descartes, que resume minha apresentação de certa forma, que é: na ausência da linguagem, há pensamentos. E na ausência de pensamentos, não pode haver consciência. É isso. Obrigada. Caio, o microfone. Muito obrigado. Mais um dos males do EAD. Espero que vocês entendam. Bem, primeiramente, né, meu nome é Caio, eu sou ex-aluno do Colégio Magno, estou cursando atualmente Ciência Política na Universidade de Brasília. Eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco, né, do como funciona o voto. Acredito que a maior parte de vocês já estejam lá com um pouco mais, chegando ou acima, né, de 16 anos, então todos vocês já têm idade para votar e de exercer, de fato, sua cidadania. Bem, o que eu gostaria de apresentar para vocês é o tema: representantes de quem? Os caminhos do seu voto nas eleições. O tema que eu trouxe é inspirado no livro Representantes de quem? Os 10 caminhos do seu voto na Câmara dos Deputados, do cientista político Jairo Nicolau. Aí chegam, né, chegam com a conversa, mas, cara, por que eu preciso saber disso? Qual a necessidade? Já falamos de temas tão variados aqui, por que logo começar com política, né? Algo que hoje em dia está virando quase um palavrão. Bem, a minha intenção aqui é mostrar para vocês os pontos positivos de vocês entenderem como funciona, né, quando você coloca os dígitos na urna e tecla confirma. Bem, os pontos positivos primeiro, você não vai sair brigando por aí, dizendo que claramente as eleições são fraudadas, e você pode provar, claro. E você vai poder corrigir as pessoas que dizem nos grupos da família que as eleições são fraudadas, e ele ou ela pode provar. Mas, claro, normalmente ela coloca uma fotinha de bom dia para poder amenizar a polêmica. O meu primeiro conceito que eu gostaria de trazer para vocês, na verdade são dois conceitos, é o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário é eleito o candidato que obtém o maior número de votos válidos, excluindo os votos brancos e nulos. Ou seja, a ideia é que senadores, prefeitos, governadores e o presidente da República sejam eleitos simplesmente porque quem receber mais votos. No caso de senadores, são 2. Nas eleições proporcionais, o eleitor pode votar tanto no candidato quanto no partido. E mesmo quando ele vota no candidato, eu prefiro pensar assim, de forma mais didática, inclusive. É como se uma parte desse voto não fosse só para o candidato, mas fosse para o partido como um todo. Eu vou poder explicar isso melhor com o tempo, já que as eleições proporcionais elas são um pouco mais complexas e envolvem, inclusive, contas matemáticas, o que eu posso ter alguma dificuldade, já que eu sou de humanas. Mas eu vou tentar explicar à medida do possível. Um dos exemplos do sistema majoritário é a eleição para senadores, por exemplo, essa de Minas Gerais, que foi eleito Rodrigo Pacheco e Carlos Viana. Então, aí, claramente, aí, eles são os dois que têm mais votos. O sistema proporcional, eu tomei como exemplo a eleição, se eu não me engano, de Caxambu, de Minas Gerais, em que você vê que as eleições proporcionais, inclusive, tem essa questão, né? O 10º colocado, que foi eleito, o vereador Juarez Carvalho, do PTB, ele tem 716 votos. No entanto, o 11º, o Peruca, do Democratas, ele tem 1.017 votos e não foi eleito. Eu vou tentar explicar isso à medida do possível. Bem, o voto nominal e o voto na legenda são dois outros conceitos muito importantes, porque você tem essa possibilidade e muitas pessoas não têm a mínima ideia de que ela tem. No voto nominal, você escolhe exatamente o candidato e, querendo ou não, como eu digo, uma parcelinha desse seu voto vai para todos os candidatos aí dessa legenda. E o voto na legenda, basicamente, você contabiliza nos votos válidos de todo o partido. Eu vou entender o porquê, eu vou mostrar para vocês o quanto que é importante que o partido tenha muitos votos válidos.
E isso está diretamente relacionado ao número de cadeiras, ou seja, ao número de vagas que o partido vai conquistar, seja na Câmara dos Vereadores ou seja na Câmara dos Deputados. Enfim, os outros tópicos são voto nulo e voto branco. Obviamente, você recebeu nas últimas eleições que 51% dos votos nulos, o pleito é anulado e novas eleições têm que ser convocadas. Aí muita gente chega, vai lá na urna e vota nulo achando que tem essa possibilidade. Infelizmente, isso não está previsto no Código Eleitoral, ou felizmente, né? Cabe aí a sua opinião, e isso não entra no mérito, então é importante ressaltar isso, porque às vezes a pessoa joga literalmente o voto dela fora porque ela acha que realmente o pleito pode ser anulado. Existia essa diferença antigamente porque o voto nulo era mais entendido pelo TSE como um voto de protesto. Significa que você não está contente com nenhum dos dois, ou nenhum dos vários que tem. No voto branco, antigamente era considerado um voto válido. Por quê? Basicamente, ele mostrava que você estava satisfeito com qualquer um que fosse eleito. E isso aí tem uma certa influência no final, porque o candidato que ganhasse ia somar os votos que ele recebeu, mas esses votos brancos que eram considerados válidos. E eu queria deixar claro, né, que essa imagem aí eu retirei das redes sociais e das minhas tias e tios, que é mais comum que a gente vê hoje em dia. Eu vou buscar um exemplo prático para vocês de uma eleição proporcional, para entender, na medida do possível, né, como que funciona um deputado ter mais votos e não ser eleito, isso é antidemocrático, etc. Eu escolhi, então, a cidade de Caxambu, aqui em Minas Gerais, em que esses vereadores aí foram eleitos. O primeiro conceito que eu queria apresentar para vocês é o conceito de quociente eleitoral. Ele é definido como a divisão entre o número de votos válidos, ou seja, aqueles votos que realmente foram para alguém e não são brancos, nem nulos e nem abstenções, dividido pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara ou na Assembleia. O que significa? Basicamente, você vai dividir os votos válidos pelas vagas que tem. Aí você chega, né, Caio, quantas cadeiras tem? Né? Por que tem X cadeiras? Caxambu, por exemplo, tem 11 cadeiras. E isso vai de acordo com a quantidade, a população mesmo que tem na cidade, ou no estado, né, ou na nação. Então, isso vai variar bastante. E se tiver decimal, o que provavelmente vai dar um decimal, você segue aquela regra, né, de arredondar. 5 para cima se arredonda para cima, 4 para baixo você ignora o decimal. Então, basicamente, o quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelas vagas disponíveis. Eu preciso que vocês guardem esse conceito, porque aí nós vamos seguir uma linha de raciocínio um pouco extensa aqui. Agora eu vou falar um pouco de Caxambu, né, que os votos válidos foram 11.839, dividido por 11 vagas disponíveis para a Câmara dos Vereadores. Então, esse resultado é 1.076. Em seguida, a gente tem o conceito do quociente partidário. Ele basicamente mostra quantas cadeiras cada partido tem direito. E isso vai variar com a seguinte conta: o número de votos que o partido recebeu dividido pelo quociente eleitoral. Lembrando que o quociente eleitoral ele é o mínimo que você precisa ter para conquistar uma cadeira na Câmara ou no lugar que está sendo disputado. Então, basicamente, se o quociente eleitoral é X, se eu tiver 2x de votos no meu partido, eu vou colocar 2 cadeiras. Se eu tiver 3x, eu vou colocar 3 cadeiras, ou seja, 3 deputados que vão me representar lá. Então, se tiver decimal, aqui é diferente do anterior, o decimal é automaticamente anulado. Se for 2,9, vai ser 2, não interessa. E é preciso lembrar, na primeira divisão, os deputados ou vereadores precisam ter no mínimo 10% do quociente eleitoral para serem eleitos. Agora eu vou trazer, né, por exemplo, prático, que é muito importante, né, para que o conceito não fique perdido. Aqui a eleição de Caxambu, em que nós temos 5 partidos diferentes, o PL, PSDB, MDB, PSD e Cidadania. Eu peguei os votos válidos que cada um teve e eu dividi pelo quociente eleitoral conforme a última fórmula. E o resultado deu 2,83, 2,36, dentre outros. Então, conforme a regra do quociente partidário, a gente anula todos os decimais que estão incluídos. O PL conseguiu 2 cadeiras, o PSDB conseguiu 2, o MDB, o PSD e o Cidadania conseguiram apenas 1 cadeira. Mas aí chega, né, a grande pergunta. 2 mais 2 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 7, mas não eram 11 cadeiras em Caxambu? Então, vai ter um cálculo um pouco diferente. A gente vai ter que fazer a média para calcular com quem fica o que a gente chama de sobra. Essas sobras são as cadeiras que, né, obviamente sobram,
e que a gente vai tentar fazer com que seja democrático essa divisão. Essa falta, né, que não chega a 11, é porque a gente anula os decimais. Quando sobra, a gente faz esse cálculo. Se tiver mais de uma cadeira sobrando, a gente refaz esse cálculo. Eu vou mostrar o cálculo agora. O cálculo das sobras é basicamente o número de votos que o partido recebe, dividido pelo número de cadeiras que ele já tem, e você soma mais uma cadeira, que é a que ele está disputando. Então, vou pegar um exemplo prático. Aqui a gente tem a disputa, né, os votos válidos que cada um recebeu, você divide por 1, que no caso do MDB, porque ele só tinha uma cadeira antigamente, e ele está disputando mais uma. Então, quando você faz esse cálculo com todos os partidos, quem tem o maior número vai ganhar essa cadeira. Então, a gente vai notar que o MDB vai conseguir mais uma cadeira, ou seja, ele vai conseguir colocar mais um vereador dentro da Câmara, aí a gente vai ver que vai chegar em 8 cadeiras. Aí a gente vai ter que fazer a conta de novo até chegar a 11. O MDB ganhou, agora o Partido Liberal ganhou de novo, agora o PSDB ganhou, e por fim o PSD ganhou. Então esse número de cadeiras vai mudar completamente. O PL e o PSDB vão ganhar 3 cadeiras, o MDB, o PSD e o Cidadania... o MDB e o PSD vão ganhar 2 e o Cidadania 1. No final, essa foi a junção dos 11 vereadores que ficou na Câmara de Caxambu. Mas espera, então como que um vereador, né, com menos votos pode ser eleito? Como vocês viram, um partido pode ter direito a mais cadeiras do que o outro, com base nos votos que ele recebeu, os votos válidos. Por isso que eu falei antes de não precisa votar só no candidato. Se você votar no partido, já vai estar ajudando ele. Então, basicamente, a gente tem um exemplo aqui do Renato Brandão, que foi um candidato a vereador pelo Partido Liberal, que conseguiu 283 votos. Comparado ao vereador Milton do Zé Merquinho, eu adoro esses nomes de eleição do interior, que tem 204 votos. Então a gente fala, poxa, não é sacanagem, tem menos votos e tal, mas basta você lembrar, quando você vota em um deputado, por mais que ele não ganhe, uma parte vai para o partido. Por que eles querem fazer isso? Para que ele garanta que, pelo menos, essa pessoa, que, por mais que ela não tenha sido eleita, as ideias dela estejam sendo representadas nas pessoas do mesmo partido que estão lá no alto. Então, as ideias continuam, mas não necessariamente o candidato a vereador. Se vocês tiverem dúvidas, eu já vou colocar, eu não vou conseguir abrir, não por agora, porque o tempo está correndo, mas ao final vai ter meu contato, vocês podem ficar à vontade com qualquer pergunta relacionada ao tema. E se quiser debater sobre também, eu estou super aberto. Agora eu vou falar um pouco de coligações partidárias, que é um tema muito importante, que agora, né, essas eleições do ano que vem vão ser vai ser a primeira eleição que não vai ter mais coligação partidária na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Vereadores já teve a última eleição. Basicamente que como se os votos válidos que veio a um partido, quando ele se junta a outro, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, se juntou ao PCdoB. Então, os votos válidos deles vão se unir, de forma que a lista também de deputados se torne em uma e a quantidade de votos assim realmente se torne uma lista. Eu vou mostrar logo em seguida. Mas é importante dizer que isso acabou com base na emenda constitucional 97 de 2017. As coligações partidárias, como que elas funcionavam? Olha para você ver, em vez de ter, tipo, o PT ganhou tantos votos e conseguiu tantas cadeiras, na época era assim, PSL barra PSDC barra PMN, que mostra os partidos que estavam coligados e disputaram com a mesma quantia de votos válidos. Então a gente pega uma lista aberta, dei exemplos aqui extremamente fictícios, a coligação do PSL, junto com outros 2 partidos, elegeram a Catarina de Aragão, com 550 votos, e o Johnny Bravo no PSDC, com 450 votos. Qual que é o ponto negativo disso? Que, às vezes, os partidos eles tendem a se unir só para conquistar mais votos e mais cadeiras, e depois negociar por fora. Só que, às vezes, o PSDC tem uma opinião totalmente diferente do que o PSL tem sobre o governo. Só que acaba que, quando você vota na Catarina de Aragão, você pode estar ajudando o Johnny Bravo a se eleger. Então, isso pode tornar, em partes, né, um pouco antidemocrático. Ao passo, né, que no PSC foi só com o partido, então não mudou muito. Você vota na Carmen, que está no PSC, e você pode contribuir para eleger o Gustavo Lima, que está no PSC também. Vou dar outros pontos, né, outras perspectivas.
Já foi comprovado que, pelo menos nas eleições municipais, que com o fim das coligações partidárias, você acabou perdendo a representatividade dos partidos pequenos. Uma boa porcentagem deixou de ter representatividade nas câmaras. Então, isso tem uma influência, só que, por outro lado, a presença das coligações partidárias, por mais que, por exemplo, um partido pequeno, que provavelmente não vai conseguir eleger um deputado, ele vai falar, olha, PT, eu quero me unir a você para te dar meus votos, mas depois eu quero conversar para você um cargo, eu quero um ministério, eu quero uma secretaria. Então, as negociações eram um pouco transparentes, e isso influenciava bastante. Puxadores de votos é um conceito muito interessante, que eu recomendo que vocês procurem, que também é conhecido como efeito Tiririca. Na época que Tiririca foi eleito, ele conseguiu tantos votos, mais tantos votos, que com base, né, naquela continha que a gente fez nas eleições proporcionais, ele sozinho conseguiu eleger ele e mais 2 ou 3 deputados. Então, isso é assim, algo muito interessante, né? Que o PT, por exemplo, quando um partido pequeno negocia com o PT, ele sabe que vai ter um puxador de voto. A chance é baixa, mas há a possibilidade desse puxador de voto contribuir para que um dos representantes dos partidos pequenos sejam eleitos. Eu sei que é um tema bastante complexo, mas é importante que, assim, a partir dos 16 anos, vocês vão votar, e tem que ter a noção do que a gente está votando, né? Na época, agora não tem mais coligações partidárias, mas vale a pena ver. Ah, não, o meu amigo me falou para eu votar nele. Eu gosto muito dele, ele é super gente boa, só que ele é do PCdoB, eu supondo, e eu não curto o PCdoB. Você vai votar nele achando que vai estar ajudando só ele, mas você vai estar ajudando o partido também. Leve em consideração outras pessoas que estão dentro do partido. O fundo eleitoral e o fundo partidário, que é uma questão extremamente polêmica, extremamente divertida de debater. Eu vou tentar diferenciar rapidamente, porque meu tempo já está reduzindo. Basicamente, o fundo eleitoral, que é diferente do fundo partidário, ele é destinado apenas em anos de eleição e ele é dividido a todos os partidos, de forma que seja proporcional tanto com a representatividade deles na Câmara, ou seja, se eu tenho 100 deputados na Câmara e 20%, né, ou seja, 20 deles são do PT, 48% dessa verba que é destinada ao fundo eleitoral, o PT tem direito a 20%. Você tem toda essa regra no Código Eleitoral, vocês podem ficar à vontade para procurar. Engraçado que uma amiga minha até achou estranho, né? Pô, isso contribui para manter, né, quem já está no poder, continuar no poder. É um ponto de vista interessante. E por fim, né, o interessante aí que eu gostaria de destacar é que 2% é dividido igualmente para todos os partidos. Eu vou disponibilizar os slides, caso, né, vocês queiram, para ler um pouco mais. O fundo partidário ele é destinado sempre para os partidos, para que eles possam se sustentar, de forma que são oriundas de multas eleitorais, de doações de pessoas físicas, ou seja, doação privada, e a dotação orçamentária da União. Basicamente, o governo também contribui para os partidos se manterem. E isso também vai de acordo com a representatividade que esses partidos têm na Câmara dos Deputados, e 5% dessa verba vai igualmente. Mas, Caio, odiei, não gostei, eu acho que o partido está abusando, odeio o fundo eleitoral, odeio o fundo partidário, acho que eles deviam se sustentar sozinhos, eles ficariam usando o nosso dinheiro, coisa de taxista, comunista, oculista, otorrinolaringologista, ortopedista e etc. Então, nós vamos fazer uma reflexão, né, com a ausência desses dois fundos. Quem seriam os eleitos numa situação que nada mais ajudaria a sustentar os partidos, a não ser o próprio bolso? Vou dar um exemplo prático aqui, bem tranquilo. Um empresário que representa, por exemplo, os planos de saúde, tem muito interesse em se candidatar e representar essa classe. Só que os planos de saúde certamente têm muita verba e podem injetar, né, como pessoas físicas, é claro, pessoas jurídicas não podem mais, nesse empresário, para ele poder montar uma campanha grande e ter uma grande chance de ser eleito. E ele vai representar, claro, os planos de saúde, os interesses deles. No caso, por exemplo, uma faxineira, ela achou, né, fica indignada, né, o salário mínimo está ruim e ela quer aumentar e ela quer representar todas as faxineiras do Brasil. Como e de qual forma todas as faxineiras do Brasil teriam dinheiro suficiente para investir em apenas uma faxineira para que ela possa se eleger e ter grande expressão? Tudo bem que a internet ajuda, mas não é o suficiente. A gente sabe muito bem disso. Que tem como, né, a gente impulsiona, né, esse tipo de propaganda, né, esse tipo de merchan, e isso vale dinheiro.
Então, a gente tem que ver o quanto que a representatividade seria prejudicada caso, né, não tenha esse tipo de fundo. Por fim, né, finalizando aí, já ultrapassei o meu tempo, eu quero votar, Caia. O que eu faço? Você tem que fazer uma série de passos. Atualmente você não precisa ir no TRE, atualmente por causa da pandemia, então você vai obter seu título virtual. Basta você ver se não tem nenhuma multa para pagar, o que eu acredito que boa parte de vocês só tem uma multa da biblioteca. Paguem, por favor, mas ela não contabiliza aqui. Mas tire foto ou digitalize os documentos, envie, né, para esse site do Título Net, e eles vão te retornar, né, com o seu título eleitoral. E, Caio, e se eu não votar? Isso no caso se você for acima de 18 anos e abaixo, se eu não me engano, de 65. Primeiro, você é multado se você não justificar. E se você não votar, não justificar e não pagar a multa, você está impedido de se inscrever em concurso público, impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, e se deixar de votar em 3 eleições, seu título é cancelado. Por fim, finalizando, acho que a Lê deve estar roendo as unhas aqui, desculpa, Lê, mas basicamente o que eu quero dizer é: vote consciente. O voto não tem preço, ele tem consequência. O cara é seu amigo, ele está no partido que você não gosta. Você vai arriscar o seu voto nele? Então, pensem bem em como você vai exercer o seu direito de cidadão, que é muito importante. Finalizando, muito obrigado pela atenção a todos e a todas. Aqui estão minhas redes sociais, podem, né, me chamar no direct, podem me chamar no Twitter, apesar de eu não mexer tanto, mas podem ficar à vontade. E aí está meu WhatsApp também, para quem quiser tirar uma dúvida ou debater sobre. Por mim é tranquilo. Boa noite, meu nome é Rafaela Miserani e eu vou apresentar a palestra Ex-Adolescentes. E agora? Aceitar a idade é uma coisa que é muito difícil para todo mundo. Pessoas mais velhas querem tentar ser mais novas e pessoas mais novas elas querem tentar ser mais velhas. E assim como você, eu também estou enfrentando uma grande dificuldade de aceitar que daqui 4 meses eu vou completar 18 anos. Completar 18 anos, de acordo com a Constituição, é quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, com 18 anos, eu vou ter algumas práticas, vou ter algumas autoridades, eu vou poder beber legalmente, dirigir, vou ser obrigada a votar, como o Caio já disse. Eu também agora vou ter o domínio sobre as minhas ações, eu posso ser presa e eu também posso me candidatar a vereadora. E essas são as coisas que eu decorei e só que eu consigo citar. Mas tem muito mais. Só que, por mais que eu já tenha votado ano passado e que eu não planejo também ser presa ou me candidatar a vereadora nos próximos anos e tal, fazer 18 anos ainda me assusta. E fazer 18 anos me assusta porque é um rito de passagem. Agora você está passando por uma nova fase. Eu vou ser legalmente uma adulta. E ser legalmente uma adulta implica que agora eu vou começar um processo de amadurecimento, a qual eu vou adquirir novas responsabilidades, e aos poucos eu vou me soltando um pouquinho, até que eu abandone completamente a adolescência. E isso é assustador. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Não é uma chavezinha do amadurecimento que um dia você tem 17 anos, aí você vai dormir, e quando você acorda com 18 anos, a chave girou e pronto, você começou agora o seu processo de amadurecimento. Seja muito bem-vindo. Não é assim que funciona. Esse processo de amadurecimento, ele começa desde o seu nascimento e ele vai passando por todas as fases. E ele é muito conhecido também como crescimento. E o crescimento na nossa sociedade, ele implica em uma sociedade, ele depende da sociedade. O crescimento na civilização que nós adotamos, ele depende da sociedade. Talvez o exemplo que melhor explicite tudo isso é a lenda de Kamala e Amala. Isso é uma lenda que ainda não foi comprovada, por isso que preferiram chamar só de lenda mesmo. São 2 meninas que ficaram conhecidas como as meninas lobos, que elas viveram e foram criadas longe da sociedade por animais selvagens, como os lobos. A Amala ela não conseguiu resistir, mas a Kamala ela ficou até os 8 anos vivendo, né, nessa sociedade, né, com esses lobos. E quando ela foi encontrada e devolveram ela para a sociedade, ela enfrentou grandes dificuldades de adaptação e ela se mostrava muito diferente das outras crianças. Isso porque a forma que ela cresceu foi diferente da forma que as outras crianças cresceram. O que já nos dá uma pista que o crescimento está de alguma forma ligado a estar em sociedade. Outro exemplo também que eu posso dar
estudar e talvez esteja mais próximo da gente sejam as civilizações indígenas um pouco mais afastadas, que não tem tanto contato com a gente. Se você pegar uma criança, então um adolescente dessas civilizações e comparar com um adolescente da nossa civilização, você vai notar muitas diferenças. Isso porque a forma de crescimento é diferente. Então já nos dá novamente uma pista de que a sociedade ela interfere em quem você é e quem você será em todo o seu processo de crescimento. Uma teoria que eu amo é o materialismo histórico de Marx. Marx dizia que quem nós somos é impactado, é uma consequência do meio que vivemos, das experiências que vivenciamos e das experiências que trocamos pelo convívio social. Nisso, Marx ele fecha, então, falando que não é apenas a sociedade que estamos inseridos que vai impactar quem somos, mas também onde você está nessa sociedade, quem é você nessa sociedade, porque é nesse aspecto que vai determinar o meio que você vive, as experiências que você vai vivenciar e quem que você vai conhecer para trocar as experiências. E isso só torna o crescimento ainda mais social, porque o crescimento ele é impactado pela sociedade, por onde você está na sociedade. Então, ele deixa de ser apenas uma consequência social e torna-se, então, uma construção social. O único que falou sobre todo esse processo e essa relação entre a sociedade e a educação e o crescimento. A Hannah Arendt, na sua teoria sobre a educação, ela apresenta alguns meios. Ela começa falando do meio familiar. Ela fala que no meio familiar, a criança ela tem um contato com os pais. E nesse meio familiar, ela vai conhecer a proteção e o amor. Eu não estou falando que os pais não vão educar e não vão ser rígidos. Isso vai acontecer, vai ter um processo de educar sim. Mas vai ser uma educação que vai estar muito ligada e muito embasada na proteção, no carinho e principalmente na relação familiar, na relação nos laços. E então esse meio ele se torna muito protetor, ele se torna um lugar muito assim protegido, muito seguro. Tanto é que a criança, quando ela está se sentindo insegura, ela tende a procurar a família dela em busca dessa segurança. Em contrapartida, a gente tem um segundo meio, que é o mundo real. E esse mundo real, ele é um lugar que pode ser chamado até de impetuoso. Ele não vai te dar muitas margens para o erro. Ele não te vê como um filho ou como um irmão, ele te vê como um indivíduo parte da massa. Isso mora na teoria do contratualismo social. Você é parte da sociedade. Quando você está no mundo real, você é parte da sociedade. Você não tá lá, você não é um indivíduo só. Você é uma pessoa parte de um todo. E por causa disso, você não vai ter muita margem para o erro, não vai ter muita margem para o perdão e outras coisas. E isso até leva algumas pessoas a ficarem com aquela lenga-lenga de nossa, que mundo cruel, que me odeia. Mas não é isso. É porque aqui você está agora convivendo em sociedade. Mas passar de um meio muito protegido para um meio que você não tem proteção, que tecnicamente você está cada um por si, numa sociedade você tem responsabilidades, pode ser um baque muito grande. E é aí que a gente vai falar que é a função da escola. A escola, ela existe para que a criança ela possa se adaptar e progressivamente ela possa ir se adaptando até chegar no mundo real. Que aí quando ela chegar lá, não vai ser uma coisa muito diferente. E é na escola que ela vai adquirindo valores, vai tendo senso de regras, noções sociais, vai desenvolvendo habilidades de resolução de conflitos, responsabilidades. E quando você vê isso, se torna um processo. E a escola ela pode ser enxergada, então, como um agente social, parte da construção do crescimento. A escola ela tem essa função, essa é a função dela principal. É claro também que tem a do conhecimento, mas a parte social da escola existe. E com isso, eu poderia finalizar minha palestra. Porque a gente consegue ver que o crescimento, então, ele é uma consequência, sim, do social, ele é uma construção do social, e que a escola, ela contribui nisso. E a Hannah Arendt só fecha falando como é que o próprio sistema, a própria sociedade cria sistemas para que você possa crescer, a ponto de que fazer 18 anos, por mais que pareça assustador, não é. Porque quando eu acordar com 18 anos, não vai fazer diferença, porque eu tenho tido uma construção de aprendizado que, aos poucos, organicamente, eu cresço. E quando eu chegar lá na fase adulta, aos poucos eu vou criando mais responsabilidades, porque eu tive experiências na adolescência
que me ajudaram a criar uma base para que eu chegue no mundo real com mais tranquilidade, de uma forma mais tranquila. Porque é assim que a sociedade funciona, de uma forma mais orgânica. Mas esse não é o fim, porque ano passado a população foi implorada para que eles fossem para casa. E o que era para durar apenas 15 dias se tornaram 1 ano e 4 meses. Estamos há 1 ano e 4 meses dentro de casa. E, obviamente, toda a população sofreu com isso. Mas os mais impactados, a gente não pode negar que são os jovens. Porque os jovens, eles estão no período de desenvolvimento e crescimento. No período que, tecnicamente, era para eles estarem errando e criando experiência. E, com isso, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Como isso impacta e vai impactar os jovens? Como que a gente tem vivido vai impactar? Toda manhã eu acordo, eu sento na frente do computador e eu tenho minha aula. Lá, eu e mais 2 amigas tivemos nossa câmera. Então, por dia, eu vejo 2 amigas e os meus professores. E é isso. No começo da aula, a gente costuma ter uma troca assim, de conversa, a gente bate um papo, às vezes tem uma musiquinha, mas quando a aula começa, é muito difícil da gente parar para começar uma conversinha paralela. É muito difícil você virar para um colega e começar a conversar. Ou então parar a aula e sair um pouquinho para poder dar uma volta, encontrar alguém de outra turma e dar uma conversada. Se a gente vai comparar um pouquinho da experiência que eu estou tendo no terceiro ano com experiências passadas de terceiranistas, eu vou dar o exemplo da minha irmã, que formou em 2019, a gente percebe que são muitas diferenças. O terceiro ano ele é um dos anos mais importantes porque você está deixando, ao mesmo tempo, um ambiente de segurança, que é a escola, então você tende a querer errar mais para poder se encontrar mais, e também tem deixado a fase da adolescência, porque no final do ano, provavelmente você vai completar os seus 18 anos, ou então no ano seguinte. E com isso, cria-se um laço muito grande do coletivo. Eu lembro muito bem de quando eu sentei com um amigo meu e ele falou assim, Rafa, o terceiro ano, ele é sim sobre matéria, sobre revisão, mas muito mais que isso, sobre você ter os laços lá para apoio emocional. Porque é isso. Você forma um laço de comunicação, aí é aquele tanto de gente chorando, você vai saindo assim, um tanto de gente rindo e chorando ao mesmo tempo, e passando pelos apertos juntos. Você sai pela escola e você vê grupos assim do terceiro ano sentados, se abraçando e tendo um suporte necessário lá. Aí, na hora do almoço, você passa 10 horários com essas pessoas. Então, elas se tornam quase sua família. Então, na hora do almoço, você sai com elas, vai almoçar juntos. Aí tem também, você pode descer lá e comprar um açaí. Lá tem uma convivência social. Lá tem uma troca de experiência. Com aquelas pessoas você vai trocando. Ou então você pode ir lá e você vai numa outra sala, aí você tem uma troca de experiência com pessoas dessa outra turma. Você tem contato com pessoas mais novas, você tem contato também com os seus professores, de uma forma direta, assim, com funcionários, com diferentes experiências. E isso não tem acontecido agora. E junto com isso também, a gente tem a troca da convivência presencial, aquela convivência entre amigos que está até fora da escola também, uma viagem juntos, as diferentes festas que acontecem, que você faz amizades, que você quebra amizades, que você começa namoro, quebra namoro, conhece gente nova, conhece novas caras, novos lugares, conhece a rua, erra muito, e nisso você cria novas experiências e vai aprendendo esse ano. Essas convivências, elas são trocadas pela internet. E quando você troca essas convivências pela internet, é ingenuidade achar que o meio digital vai suprir de alguma forma. O Bauman ele era um grande crítico das relações da internet, porque ele falava que o que mais atraía a nova geração, a geração digital, para essas relações de rede, era a facilidade que a gente tinha de quebrar elas. Um dia desses, algumas semanas atrás, eu briguei com uma amiga minha num grupo, e nesse grupo a gente brigou, a gente colocou lá o nosso pensamento, aí a gente estava já muito exausta, então falamos lá. E a gente ficou 2 semanas sem conversar. Mas foram 2 semanas assim que eu não chamei ela no WhatsApp, ela também não me chamou. E depois de um tempo, depois de 2 semanas, ela teve uma dúvida no dever e me chamou. E nisso que ela me chamou, a gente voltou a conversar como se nada tivesse acontecido. Porque isso é muito fácil na internet. Fingir que nada aconteceu é muito fácil. Você pode simplesmente bloquear uma pessoa, você pode ignorar uma pessoa, você pode parar de seguir, você tem inúmeras chances. E junto com isso também, você tem inúmeras chances
de mostrar quem você quiser ser na internet. Você não é um humano real com sentimentos na internet, você é uma pessoa diferente. A Maria mesmo falou sobre isso na primeira palestra. E nisso, a gente quebra diferentes habilidades muito importantes para o crescimento. A habilidade de se resolver conflito, ela não existe mais, porque a gente não precisa dela nas relações de rede. A habilidade de se controlar pelo bem da paz social, do meio social que você está, ela também não existe, porque eu estou aqui. A minha amiga está a 15 minutos da minha casa de carro, com trânsito. As habilidades também de trocar ideia, elas acabam. E isso fica muito óbvio quando você percebe que a habilidade de conversar também está desmoronando. Eu fui numa festa online com 10 amigas minhas. E eu mudei de sala, então essas 10 amigas eu não vejo elas muito. Mas mesmo assim, eu tive uma tremenda dificuldade. Eu conheço aquelas meninas há 5 anos, eu tive uma tremenda dificuldade de conversar. Porque a comunicação, ela vem da repetição. E quando você não repete essa habilidade diversas vezes, você perde ela. Eu estou conversando só com a minha família. O máximo que eu converso fora da minha família é com as pessoas que estão na aula. E é isso, porque eu não tenho tempo para poder ficar ligando, e também não tenho ânimo. E tudo isso, a gente vê, então, a gente encara um cenário que o nosso principal agente social, ele perdeu uma das funções principais, a escola perdeu uma das funções principais, que era a função de providenciar experiências e convívio social. E a gente vê também que as relações estão cada vez mais fracas e se desmoronando. Então, a partir disso, se você olha o problema pelos olhos das pessoas que têm vivido esse problema, você observa claramente que ele terá consequências no futuro. E essas consequências eu apenas posso supor. E supondo elas, eu acredito que os adultos que vão sair, porque a gente tem que lembrar que eles entraram adolescentes e vão sair adultos, mas com poucas experiências desse período, eles vão sair mais imaturos do que qualquer outra geração passada. Porque tiveram muitas experiências perdidas, muito tempo perdido. E junto com isso também a gente vai ter uma maior dependência, porque a gente não criou a independência totalmente. Ou seja, pessoas muito cansadas, muito intolerantes às vezes, com dificuldade de comunicação, de apresentar um argumento, com dificuldade de se relacionar, porque eles vão trazer isso aí que está na internet para o meio social. A gente já fazia isso antes da pandemia, agora vai ficar ainda maior essa tendência. Vão tentar também trazer a perfeição que só existe na internet para o mundo real. E quando não conseguirem, vai gerar uma frustração muito grande entre os jovens. Então, vão ser pessoas muito frustradas. Vão ser pessoas muito imediatistas também. A gente está vivendo uma tragédia mundial, mas ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma tragédia mundial, os adolescentes eles estão tendo que continuar a vida normal, não só os adolescentes, todo mundo, continuando uma vida normal. Então tem um imediatismo, uma questão de que você tem um agora para fazer. Então são pessoas muito imediatistas. São pessoas também que vão ter dificuldades de estabelecer relacionamentos duradouros, porque no primeiro senso de conflito eles não sabem resolver, então eles vão tender a fugir de qualquer conflito. Junto com isso também, a gente vai manter uma coisa que acontecia antes da pandemia e que agora só vai agravar, que é uma geração que, ao mesmo tempo que é muito coletivista, e você nota essa coletividade quando você observa a quantidade de adolescentes que têm entrado em movimentos sociais, que usam as ferramentas das redes sociais para comunicar sobre movimentos sociais, sobre os acontecimentos do mundo. Então, uma geração que está muito integrada nisso, vai ser uma geração que vai se voltar mais a si mesma. E não num senso de egoísmo, e sim de introspectividade. Eu estava vendo um vídeo um dia desses, uma psicóloga dizia que ser introspectiva é quando você se recarrega em si mesmo. Quando você fica mais de um ano sem conseguir sair para recarregar na massa de gente, para recarregar nos outros, você começa a ter que se recarregar em si mesmo. E fingir que a gente não pode fingir que isso não vai continuar, porque já é uma tendência de antes. E agora isso vai ser agravado. A gente vai ter pessoas mais introspectivas. Então, vai existir uma dificuldade de trabalho em equipe também. Eu li um estudo há um tempo atrás
que falava que a maior parte dos adolescentes desenvolveram a síndrome da gaiola. A síndrome da gaiola é basicamente uma síndrome que foi baseada na situação do pássaro que está dentro de uma gaiola e quando você abre a porta, ele não quer sair. Isso foi dito para um primeiro momento, para descrever os adolescentes que não queriam sair do isolamento. Eles não estavam com vontade de voltar para a vida presencial, então se voltassem, eles iam tentar adiar ao máximo. Mas isso também pode ser replicado para um isolamento até emocional também. Porque em algum momento a gente vai ter que sair. Isso vai acontecer e você vai ver um tanto de jovem na rua se divertindo, matando o tempo perdido. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas, elas vão continuar se isolando dentro de si, emocionalmente. Vão continuar com essa síndrome da gaiola dentro de si. E com tudo isso, eu concluo falando que é ingenuidade a gente pensar que a geração não vai vir diferente. Todas as gerações, elas têm um detalhe próprio. Cada adolescente que passa, eles passam por diferentes fases, e com isso eles passam por diferentes experiências sociais, que vão ser impactadas por diferentes coisas, mas ao mesmo tempo, eles têm também uma grande mudança. E a adolescência que vai vir agora, ela vai ser muito, muito, muito diferente mesmo. Os novos adultos serão muito diferentes. Deixa aqui meu contato para quem quiser continuar com esse debate, ou então tem alguma dúvida. Meu WhatsApp está aí, junto com o meu Instagram. Eu agradeço de verdade pela atenção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu me encantei, aprendi muito. Estou muito feliz com as apresentações de hoje e esperamos todos vocês amanhã para o segundo dia de Magnum Talks. Um beijo grande, muito obrigada e fiquem com Deus.